Olá, meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo. Na nação de Israel não existia essa ideia de secular e sagrado. Vou falar sobre isto hoje, 8 de fevereiro de 2023, e agora são 20 horas. Na nação de Israel dos tempos bíblicos não havia esta ideia de secular e sagrado. Andar de cima é sagrado, andar de baixo é secular. As coisas do céu são espirituais, as coisas da terra são materiais e coisas do mundo. Não havia isto. Deus ensinou ao seu povo que viver na terra de Canaã, obedecer os seus mandamentos e cuidar do seu país na terra de Canaã, tudo era espiritual. Os monarcas, os reis que passaram a existir, eles eram pessoas importantes tanto na criação quanto na manutenção do espírito de patriotismo do povo de Israel. Quando o rei falhava no seu papel de ser patriota e ensinar ao povo o patriotismo, o povo também falhava. Nunca foi coisa mundana ser patriota na nação de Israel. Deus ensinou ao povo a ser povo patriota. Patriota no sentido bíblico e não no conceito furado que existe hoje, e em vários conceitos furados que existem por aí. No conceito bíblico, ser patriota era espiritual e era obrigado. Dois fenômenos aconteceram com os monarcas, os reis, que levavam o esfriamento do espírito patriótico do povo. O primeiro fator, quando o rei pecava, se distanciava de Deus, fosse pecado moral, ganância, cobiça, acúmulo de poder, de riqueza, em detrimento da pobreza e da miséria do povo, fosse pecado relacionado com o sistema religioso, usurpação do papel religioso que não era do monarca. Quando isto ocorria, o monarca se distanciava de Deus com pecado e com a insistência de pecado, então tanto o monarca quanto o povo esfriavam o seu espírito patriótico. E o segundo fator era a guerra entre os dois reinos de Israel, o reino do norte e o reino do sul. No tempo de Davi, o reino era unificado e o salmista zelava, pregava, ensinava e cantava com salmos. O povo tinha que ser unido nacionalmente em torno do propósito de Deus para a nação. Tanto no propósito de salvação quanto no propósito de vida na terra. Então Deus estabeleceu o padrão, o modelo padrão de vida para o povo. E o povo todo tinha que viver em torno daquele padrão. O salmista Davi incentivou, ensinou como rei o povo a se voltar para Deus em torno do padrão de Deus e viver unidos. Salmo 133, por exemplo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos, o povo de Israel, o povo da nação de Israel, chamado por Davi de irmãos, o povo nacional. Soteriologicamente falando, com relação à salvação, o apóstolo Paulo, muito tempo depois, ensinou que nem todo o israelita, o judeu, aquele que é da nação, nacionalmente judeu e israelita, é de fato
israelita, porque o ser israelita, o ser verdadeiramente israelita é ser no coração, mas num certo sentido pertencer ao mesmo grupo, à mesma etnia, foi chamado por Davi de irmãos, os irmãos daquele país. Os monarcas tinham a obrigação de fazer com que o povo fosse patriota e deveriam tratar da unidade nacional em torno do propósito de Deus. Isso não se aplica nos dias de hoje, por exemplo, aqui no Brasil, porque a unidade nacional que se procura aqui no Brasil não é em torno dos valores de Deus, e sim de outros valores que estão tentando colocar no lugar dos valores de Deus. Mas se fosse o caso de buscar unidade nacional em torno do padrão de Deus, isso seria maravilhoso. Em Israel houve por parte de Davi esta tentativa de manter o povo em unidade nacional. Quando o reino foi dividido, isso ficou muito difícil, porque havia guerra entre os dois reinos. O reino do norte e o reino do sul passaram a disputar, passou a haver disputas. Frequentemente havia disputa entre o reino do norte e o reino do sul. Esses dois fatores, portanto, tanto os pecados dos reis, o distanciamento deles do Senhor Deus, quanto as guerras internas, as divisões internas, por não querer ficar todo o mundo unido em torno do propósito que Deus tinha para a nação, levava o povo ao esfriamento do patriotismo. E patriotismo era espiritual, era ser espiritual em Israel. Quem não amava o seu país não era espiritual. Quem não amava a sua nação não amava Deus, não amava os mandamentos de Deus, a Constituição Federativa da Nação de Israel, o Decálogo, e todos os decretos, as demais leis que foram acrescentadas ao longo da vida de Moisés. Foi o legislador. Então o povo esfriava espiritualmente quando perdia o sentimento e o espírito patriótico e vice-versa. Meus amigos, a história de Israel é muito bonita, Israel dos tempos bíblicos. Toda esta história e este entendimento de Israel enquanto nação que cuidava do sistema religioso dado por Deus, quanto cuidava do sistema político instituído por Deus na nação, é muito bonito e enche o coração de alegria, porque inspira, é inspiração para os tempos modernos. A gente se vê no próximo vídeo.